Olá, meu nome é Arlen, sou R5 de Neurocirurgia do Hospital de Base. Dando seguimento ao nosso curso de Neuro-Oncologia, hoje a nossa aula vai ser sobre astrocitomas de alto grau. Iniciando aqui com uma breve introdução, o glioma é um tumor originado a partir de células gliais, que são os astrócitos, oligodendrogliócitos e células ependimárias, e um astrocitoma é um tumor originado especificamente a partir dos astrócitos. E o que diferencia os tumores de baixo grau e alto grau? Os tumores de baixo grau são aqueles classificados como grau 1 e 2, que tendem a ter um comportamento mais benigno. Já os tumores de alto grau são aqueles de grau 3 ou 4, que tendem a ter um comportamento mais maligno, um comportamento mais agressivo. E a lesão de grau 1, que nesse exemplo aqui seria um astrocitoma pilocítico, é uma lesão que não apresenta nenhum desses critérios, tá? Ela não vai ter atipia nuclear, não vai ter índice mitótico elevado e também não vai ter proliferação microvascular nem necrose. Aqui algumas imagens para exemplificar esses critérios histopatológicos, tá? Que a gente consegue ver atipias nucleares, figuras de mitose, aqui uma imagem mostrando proliferação microvascular e uma imagem mostrando uma área de necrose, tá? Que adota um aspecto típico chamado de necrose em pseudopalissada, que é basicamente uma área necrótica em que se forma como se fosse uma parede de células envolvendo essa área, como se fosse um contorno meio que geográfico, como os patologistas costumam descrever. E aqui nós temos uma lâmina com um aumento um pouco menor, evidenciando vários desses critérios juntos. Uma área de necrose, tá? Aqui a disposição dos núcleos em pseudopalissada, tá? A área de alta celularidade, inferindo aí um índice mitótico mais elevado, e uma área de proliferação microvascular. Na classificação da OMS de 2021, os critérios moleculares genéticos se tornaram ainda mais presentes e houve uma grande mudança na classificação dos tumores de linhagem astrocítica. Tá? Eles foram divididos em dois grandes grupos, os tumores astrocíticos circunscritos e os gliomas difusos, sendo que os gliomas difusos podem ser divididos no tipo adulto e no tipo pediátrico. Os tumores astrocíticos circunscritos, eles tendem a ser tumores de grau menor, tá? E eles já foram citados na nossa aula anterior de gliomas de baixo grau, então eles não vão entrar no escopo dessa nossa aula de agora. E aqui nós temos a nova classificação dos gliomas do tipo difuso, que são divididos no tipo adulto e o tipo pediátrico, sendo que o tipo pediátrico pode ser subdividido em gliomas difusos de baixo grau e gliomas difusos de alto grau. Nessa aula a gente vai entrar um pouco mais de detalhe acerca das lesões que foram classificadas com grau 3 ou 4 do OMS, ou seja, lesões de alto grau. No caso dos gliomas adultos tipo difuso, vamos falar sobre astrocitoma IDH mutante, glioblastoma IDH selvagem. E nos tumores pediátricos, a gente vai falar sobre o glioma difuso de linha média H3K27 alterado, o glioma hemisférico difuso H3G34 mutante e o glioma pediátrico de alto grau H3 selvagem e DH selvagem. Aqui nós temos um fluxograma que mostra como a gente vai chegar no nosso diagnóstico final a partir da análise molecular e genética dos tumores. O primeiro passo é definir se o tumor histologicamente é um glioma difuso astrocítico ou um oligodendroglioma, e a partir disso a gente vai analisar qual que é o status do IDH, da mutação IDH do tumor. Se é um tumor IDH mutante, o próximo passo vai ser analisar se ele vai ter codeleção P19Q, perda de ATRX e mutação TP53. Se ele tem codeleção P19Q, ele vai ser um tumor classificado como um oligodendroglioma, e aqui já é um tema para uma outra aula. Tá? Se ele tem perda de TRX e mutação TP53, você pode classificar esse tumor como um astrocitoma IDH mutante, tá? E a partir disso você vai perguntar se esse tumor tem proliferação microvascular ou necrose presente. Se ele tiver proliferação microvascular ou necrose presente, conforme a gente já viu nos critérios histológicos, esses tumores que têm necrose e proliferação microvascular são classificados como grau 4. Então, esse tumor é classificado como
um astrocitoma grau 4 e DH mutado. Se ele não tiver essa presença de necrose ou proliferação microvascular, você vai ter que avaliar se esse tumor tem ou não a deleção do CDKN2AB. Se ele tiver CDKN2AB deletado, independente do aspecto histológico do tumor, ele é classificado como astrocitoma DH mutado grau 4, porque essa mutação específica confere um prognóstico muito ruim a esse tipo de tumor. Agora, se ele tem esse CDKN2AB não deletado, aí você vai fazer a análise com base na histologia. Se tiver características de grau 2, ou seja, só atipia nuclear, é um astrocitoma DH mutado grau 2. Agora, se ele já tiver um índice mitótico mais elevado, você classifica como um astrocitoma DH mutado grau 3. Agora, se esse tumor não for IDH mutado, for um tumor IDH selvagem, o simples fato dele ser IDH selvagem já automaticamente faz com que ele seja classificado como grau 4. Tá? E aí, as próximas partes desse fluxograma vão ser basicamente para saber qual tipo de tumor grau 4 ele vai ser. Tá? Se ele tiver proliferação microvascular ou necrose, você vai classificar como um glioblastoma IDH selvagem, grau 4. Agora, se ele não tiver proliferação microvascular e necrose presente, aí você vai avaliar algumas outras mutações e padrões genéticos. Tá? Se ele tiver EGFR amplificado, mutação TERT, um ganho no cromossomo 7 e uma perda no cromossomo 10, tá? Mesmo não tendo aspecto histológico, né? Mesmo não tendo proliferação microvascular ou necrose, essas alterações aqui conferem um prognóstico tão ruim que ele é classificado como glioblastoma IDH selvagem. Tá? Agora, se ele tem mutação do H3G34, você classifica como um glioma hemisférico difuso H3G34 mutante. E se ele tiver mutação do H3K27, você classifica como um glioma difuso de linha média H3K27 alterado. Tá? Lembrando que todos esses são tumores grau 4 por conta da presença de IDH selvagem. Com relação aos fatores de risco, a grande maioria dos casos são esporádicos, sem ter uma história familiar oncológica, sem fator de risco identificável. Tá? Existem algumas síndromes genéticas que aumentam o risco de gliomas de alto grau, de astrocitomas de alto grau, como por exemplo síndrome de Lynch, síndrome de Li-Fraumeni, neofibromatosis tipo 1. E o único fator de risco externo que possui uma correlação, uma associação com astrocitoma de alto grau é a exposição à radiação ionizante, sendo que essa associação é mais forte quando a exposição do paciente é numa idade menor. Por isso aí que a gente, sempre que possível, deve evitar usar exames com radiação ionizante de forma desnecessária, principalmente em pacientes da faixa etária pediátrica. Em relação ao quadro clínico, as manifestações mais comuns são a cefaleia, crises epiléticas e déficits neurológicos focais. E uma particularidade dos tumores de tronco encefálico, que no caso aqui é representado principalmente pelo glioma difuso de linha média, é que ele costuma ter um quadro clínico um pouco mais florido. Ele também tem associação de déficit de nervos cranianos, principalmente o sexto e o sétimo par, ataxia e síndrome de hipertensão intracraniana secundária à hidrocefalia obstrutiva. Agora que a gente já falou sobre os aspectos mais gerais, que são comuns a todos os astrocitomas de alto grau, nós vamos entrar agora em maior detalhe nos grupos específicos, começando pelo tipo adulto. Em relação à epidemiologia, como a última classificação do OMS ainda é muito recente, a grande maioria dos estudos ainda traz dados epidemiológicos usando a classificação de 2016. Então, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, os tumores malignos representam cerca de 28,3% dos tumores do sistema nervoso central, tumores primários do sistema nervoso central, sendo que o glioblastoma representa mais ou menos metade desses casos de tumores malignos. Aqui nós temos mais um gráfico mostrando aqui que o glioblastoma representa aproximadamente metade de todos os tumores malignos primários do sistema nervoso central. E a principal localização dessas lesões é o lobo temporal e o lobo frontal. Em relação à faixa etária, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, essa linha em vermelho aqui representa a incidência do glioblastoma
a gente consegue ver que a partir dos 40 anos de idade começa a ter uma ascensão importante na incidência, que chega num pico aqui na faixa etária dos 70 a 74 anos, sendo que a idade média de diagnóstico é por volta dos 65. Na distribuição por sexo, a gente pode ver aqui que, com exceção dos meningiomas e dos tumores de hipófise, todos os outros tumores primários do sistema nervoso central são mais comuns do sexo masculino, incluindo aí o glioblastoma, astrocitoma anaplasma, os astrocitomas de alto grau estão aqui neste grupo. E fazendo uma comparação por etnias, a gente consegue ver aqui nesse primeiro gráfico que existe uma incidência maior em indivíduos negros de tumores de hipófise e meningiomas, e todos os outros predominam em indivíduos brancos. Tá? Já quando a gente compara indivíduos brancos e asiáticos, a gente vê que nos asiáticos existe um predomínio de tumores de células germinativas, linfoma e meningioma maligno, e todos os outros são mais frequentes em indivíduos caucasianos. Esse gráfico aqui analisa a presença de mutação IDH nos tumores de grau 2, 3 e 4. E uma coisa interessante de se pensar é, como eu falei mais cedo, um tumor que é IDH selvagem, pela nova classificação de 2021, já é automaticamente classificado como um tumor de grau 4. Tá? Ou seja, nessa classificação aqui a gente pode ver que 26% dos tumores de grau 2 e 40% dos tumores de grau 3 atualmente seriam reclassificados como grau 4 pela nova classificação de 2021, porque são tumores que têm IDH selvagem. Partindo agora para os exames de imagem, o aspecto mais típico na tomografia computadorizada é uma lesão heterogênea de contornos irregulares associada a edema vasogênico, como a gente consegue ver aqui. Tá? As margens da lesão tendem a ser iso ou hiperdensas, por causa da celularidade elevada, e o centro tende a ser hipodenso, por conta que é a área de necrose. E essa lesão costuma ter um realce intenso e heterogêneo que predomina nas margens da lesão, nos bordos da lesão. Já a ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, em T1 essas lesões costumam ser iso ou hipointensas, T2 flare hiperintenso, DWI e ADC, geralmente o componente sólido da lesão, ele não tem restrição, já o componente necrótico ou cístico ele tem uma difusão facilitada, e no T1 com contraste, com gadolínio, existe um realce variável que geralmente é presente e irregular e circundando ali aquele componente necrótico central da lesão. São lesões que tipicamente têm um acometimento de substância branca e que podem provocar infiltração do corpo caloso, podendo inclusive gerar esse aspecto aqui clássico, que é o chamado glioma em asa de borboleta. O glioma que ele começa de um lado, atravessa o corpo caloso e vai parar do outro lado, no outro hemisfério cerebral. Apesar daquele ser o aspecto mais clássico da lesão, os astrocitomas de alto grau também podem ter uma manifestação radiológica variável. Outras apresentações, como por exemplo, eles podem ser lesões císticas, tá? Com um halo hipercaptante, ou então até mesmo uma lesão de aparência sólida, sem captação de contraste, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, que é um astrocitoma de grau 3 IDH selvagem, pela classificação antiga, que pela classificação nova de 2021 provavelmente seria reclassificado como um glioblastoma ou então como um glioma difuso hemisférico, a depender aí dos marcadores genéticos e moleculares. Partindo agora para o tratamento da doença, a gente começa pelo manejo clínico do paciente, tá? E nesse quesito o uso de corticoide tem uma função bastante importante, que é controlar os sintomas relacionados ao edema vasogênico. Tá? Ou seja, se o paciente está assintomático, não existe indicação de usar corticoide, apenas se ele tiver sintomas. Tá? E o ideal, como corticoides são medicamentos que têm bastante efeito colateral, é sempre tentar usar a menor dose possível. Em relação aos anticonvulsivantes, eles são indicados apenas se o paciente tiver histórico de crise epilética. Tá? Inclusive, uma coisa que é bastante frequente a gente ver é a profilaxia pós-operatória com anticonvulsivantes,
que também não existe evidência na literatura científica, é algo que é bastante controverso. Agora, partindo para o manejo oncológico do paciente, ele idealmente deve ser individualizado, tá? Deve-se levar em consideração a idade do paciente, KPS, comorbidades, tá? Mas, de um modo geral, né, tumores profundos ou multifocais são tratados com biópsia e terapia complementar, com quimiorradioterapia, né? E tumores que são ressecáveis, o ideal é que seja feita a máxima ressecção segura e terapia complementar com quimiorradioterapia. Né? Lembrando que a extensão da ressecção cirúrgica é um fator preditor independente de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Ou seja, se você conseguir uma ressecção total, é melhor para o paciente do que uma ressecção subtotal. Falando agora sobre os principais quimioterápicos utilizados, a temozolomida é o fármaco de primeira linha. Tá? Com relação ao mecanismo de ação, ela é um agente alquilante que danifica o DNA celular através da metilação de guanina, ou seja, vai transformar uma guanina em uma metilguanina, e isso vai induzir a apoptose das células tumorais. A metilguanina metiltransferase, ou MGMT, é uma enzima que é capaz de reparar o DNA danificado por agentes alquilantes. Essa enzima MGMT basicamente vai remover aquele radical metil que foi colocado pela temozolomida. O gene MGMT, que é o gene que codifica a produção dessa enzima MGMT, ele pode ser epigeneticamente silenciado por metilação. Então, um paciente que tem um gene MGMT não metilado, esse gene vai ser funcionante. Então, esse paciente vai produzir a enzima MGMT. Essa enzima vai ficar ali reparando o estrago que foi feito pela temozolomida, ou seja, o paciente vai ter uma resistência à temozolomida e isso vai conferir um pior prognóstico para ele. Já o paciente que tem um gene MGMT metilado, um gene silenciado, ele não vai produzir a enzima MGMT, ou seja, o tumor não vai ficar sendo constantemente reparado por essa enzima, então vai ter uma melhor eficácia da temozolomida, resultando num melhor prognóstico. PCV, que é o conjunto procarbazina mais lomostina mais vincristina, entra como um fármaco com um conjunto de segunda linha nos astrocitomas de alto grau. Atualmente ele é mais utilizado para oligodendrogliomas. O bevacizumab ele é um anticorpo monoclonal anti-VEGF, que é antifator de crescimento endotelial vascular, e a função dele é reduzir proliferação vascular. Né? Ele é uma droga chamada de poupadora de corticoide. Ela vai gerar uma melhora muito significativa do edema tumoral. Isso vai permitir com que doses menores de corticoide sejam utilizadas e o paciente vai ter menos efeitos colaterais pelo uso prolongado de corticoide. É um fármaco que melhora a sobrevida livre de progressão, porém ele não tem impacto na sobrevida global, não melhora a sobrevida global dos pacientes. Existem também outras modalidades de tratamento que podem ser utilizadas em conjunto, né, com a cirurgia e com a quimiorradioterapia, como por exemplo os Tumor Treating Fields, ou TT Fields, que é um dispositivo que gera campos elétricos alternados de baixa intensidade, que é esse dispositivozinho aqui que a gente consegue ver na cabeça desse paciente. Né? Esses campos elétricos eles vão interferir no processo de mitose, vão levar à apoptose durante o processo de divisão celular. Tá? Então, o tumor ele não consegue se replicar. Isso vai melhorar a sobrevida livre de progressão e melhora a sobrevida global quando utilizado em conjunto com quimiorradioterapia. Tá? Só tem o inconveniente que o paciente ele tem que ficar constantemente com a cabeça raspada e ficar com esses eletrodos colados aí na cabeça. Existe também o wafer de carmostina, que é basicamente uma aplicação local de quimioterapia. Tá? Você resseca o tumor e aí você vai lá e coloca como se fosse comprimidos mesmo de quimioterápico no lugar, e esse wafer ele vai liberando gradualmente a carmostina, que é um quimioterápico naquela região. Isso vai melhorar a sobrevida global em pacientes reoperados por recidiva local, tá? Só que não existem estudos ainda sobre a eficácia e a segurança no uso de pacientes recém-diagnosticados. Tá? Então, é uma modalidade que deve ser utilizada a princípio só para tumores recidivados. Aqui nós temos um fluxograma mostrando o tratamento dos astrocitomas IDH mutados.
No caso dos tumores de grau 2, ainda existe algum espaço para se discutir a possibilidade de observação, no caso de tumores em que você consegue fazer uma ressecção total ou então quase total, tá? Mas para os tumores de grau 3 ou 4, independente do grau de ressecção, mesmo que tenha sido feita ressecção total, são pacientes que vão obrigatoriamente ter que fazer tratamento complementar, tá? Então, se for um tumor grau 3, astrocitoma grau 3, esse paciente vai ter que receber radioterapia e depois da radioterapia vai ter que fazer terapia adjuvante com 12 ciclos de temozolomida ou 6 ciclos de PCV. Lembrando que a preferência é pela temozolomida. Se for um tumor de grau 4, ele vai ter que fazer radioterapia, 12 ciclos adjuvante de temozolomida e durante a radioterapia ele também tem que fazer um ciclo de temozolomida concomitante. Aqui nós temos um fluxograma para o tratamento de glioblastoma, especialmente em indivíduos em adultos mais idosos, tá? Que é a população em que esse tumor é mais frequente. Primeiro a gente começa fazendo uma ressecção máxima segura, ou então uma biópsia, para pelo menos ter um diagnóstico, tá? E a partir disso a gente vê qual que é o KPS do paciente, qual que é o status funcional dele. O paciente tem um KPS baixo, tá? Um KPS abaixo de 70, a gente vai avaliar o status de metilação, tá? Se é uma metilação que é desconhecida, o paciente vai receber um tratamento de um ciclo curto de radioterapia ou então cuidados paliativos, tá? Se um paciente tem um tumor MGMT não metilado, então ele não vai responder bem à temozolomida, tratamento com radioterapia ou cuidados paliativos. Se é um paciente com MGMT metilado, você pode tentar fazer temozolomida, ou então radioterapia, ou então ali cuidados paliativos, tá? Se o KPS for bom, KPS acima de 70, você vê qual é a idade desse paciente. O paciente tem entre 65 e 70 anos, você vai fazer aquele esquema de radioterapia com temozolomida adjuvante e concomitante, tá? Tratamento basicamente padrão, como se fosse semelhante àquele esquema prévio ali do astrocitoma de alto grau. E podendo associar também aqueles campos elétricos alternantes, tá? Os tumor teaching fields. Já se o paciente tiver uma idade acima de 70 anos, você pode considerar a possibilidade de usar o esquema completo de tratamento, né? A quimio-radioterapia, aquele esquema completo da temozolomida, ou então tentar usar radioterapia isolada ou temozolomida isolada. Já no caso do tumor recidivado, o principal determinante vai ser o KPS do paciente. Se o paciente tiver um KPS ruim, um KPS baixo, tá? Você vai avaliar o KPS baixo do paciente causado principalmente pelo edema peritumoral ou então por toxicidade relacionada a corticoide. Se a resposta for sim, você pode considerar fazer um ciclo de belacizumab ou então cuidados paliativos. Se a resposta for não, aí você parte para os cuidados paliativos. Agora, se o paciente tem um KPS bom, você vai avaliar qual que foi o padrão de recidiva. Ele teve uma recidiva difusa ou então recidiva multifocal, você não vai conseguir ressecar essa lesão, tá? Então, você vai partir para o tratamento sistêmico, quimio-radioterapia ou então tumor treating fields. Já se o paciente tem uma recidiva local, uma recidiva que você consiga ressecar, aí você vai considerar a ressecção cirúrgica, tá? Agora, se é uma recidiva local que não dá para você ressecar, aí você parte para terapia sistêmica ou então reirradiação, ou então aqueles campos elétricos alternantes. Uma coisa que é importante saber identificar durante o acompanhamento desses pacientes é a diferença entre pseudoprogressão e progressão precoce de doença. A pseudoprogressão é uma alteração radiológica subaguda relacionada ao tratamento que simula a progressão de doença. Ela ocorre em cerca de 15 a 30% dos casos, mais frequentemente nos primeiros 3 meses pós-quimio-radioterapia. Geralmente o paciente não tem piora clínica associada e ela apresenta resolução espontânea. Quando o paciente tem essa pseudoprogressão, a conduta é basicamente você manter o tratamento adjuvante conforme planejado, o paciente segue tratando normalmente, e você vai fazer um acompanhamento clínico radiológico seriado, e a tendência é que nos próximos exames de imagem aquela alteração vai regredir sozinho.
Agora, se o paciente tiver piora clínica ou então não apresentar uma melhora radiológica, você tem que pensar na progressão precoce. E aí, suspeitando de progressão precoce, você tem que avaliar a necessidade de fazer uma nova abordagem cirúrgica para ressecção ou biópsia para ver se o tumor mudou de padrão ou então se é mesmo progressão. E se o paciente vai precisar de novo ciclo de quimio-radioterapia. Aqui nós temos uma imagem exemplificando um caso de pseudoprogressão. Tá? Aqui na imagem A a gente consegue ver uma lesão parietal direita, que é diagnosticada como um glioblastoma. E aqui a imagem B, o pós-operatório imediato, uma ressecção subtotal, com um pequeno tumor residual aqui. A imagem C é um segmento pós 3 meses da cirurgia, que já mostra que parece ser uma recidiva da lesão, só que o paciente estava assintomático e foi sendo só acompanhado. Tá? D é uma ressonância com 6 meses pós-operatório, que piorou ainda mais, só que o paciente continuava assintomático. Tá? Então foi se mantendo o tratamento complementar dele, a quimioterapia e tudo mais. E já é o controle com 9 meses pós-cirurgia, mostrando que a lesão começou a regredir e no F a lesão sumiu totalmente. Tá? Então, esse paciente não foi reoperado em nenhum momento e a lesão simplesmente melhorou sozinha com o tempo. Tá? Falando agora sobre o prognóstico. Osteocitoma grau 3 DH mutado, a sobrevida média global é de 8 a 10 anos. Osteocitoma grau 4 DH mutado, a sobrevida média global de 3 a 4 anos. Geoglioblastoma e DH selvagem, grau 4. Os principais fatores determinantes de prognóstico são a idade, Karnofsky, o status MGMT, se é metilado ou não, e a extensão da ressecção cirúrgica. E a sobrevida média global desses pacientes varia de 10 a 12 meses. Essa aqui é uma ferramenta bem interessante que encontrei, que é um site onde você consegue calcular uma estimativa individualizada de sobrevida para pacientes com glioblastoma a partir dos dados do paciente. Tá? É uma ferramenta que ela é validada, foi feita com base nos dados dos maiores estudos sobre glioblastoma que nós temos. Tá? E aqui, por exemplo, você consegue preencher a idade do paciente, o sexo, o Karnofsky, a extensão da ressecção e o MGMT. E a partir disso, o programa ele te dá aqui uma estimativa. Por exemplo, um paciente aqui que eu fiz uma simulação de 50 anos, sexo masculino, com KPS de 90, que fez uma ressecção total do tumor e tem MGMT metilado, a sobrevida em 6 meses 94%, em 12 meses 80%, em 24 meses 52%. E aqui eu fiz uma outra simulação, que a única informação que mudei foi o status de metilação. O paciente passa a ser MGMT não metilado, que vocês conseguem ver que em 6 meses, sobrevida ela cai para 89%, diminui um pouco, mas não muito. Mas se for ver aqui, em 24 meses, a sobrevida cai para 27%. Né? Então é uma ferramenta que eu achei bastante legal para a gente conseguir ter uma estimativa um pouco mais precisa e ajudar a individualizar o cuidado dos nossos pacientes. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os astrocitomas difusos de alto grau do tipo pediátrico. Os astrocitomas de alto grau, eles são bem menos comuns na população pediátrica do que na população adulta. Aqui é um gráfico mostrando a incidência dos principais tumores primários do sistema nervoso central. A gente consegue ver aqui que um glioblastoma representa apenas 2,7% nas crianças, e os astrocitomas difusos e anaplásico apenas 4,8%. Então, se a gente somar tudo aí para considerar como se fosse todos os astrocitomas de alto grau, vai dar 7,5%, o que é bem menos que nos adultos. Nos adultos, só o glioblastoma já representa aí 14%, e quando você pensa só nos malignos, já representa cerca de metade. Então, é bem menos frequente na população infantil. Eles têm uma incidência de 1,1 a 1,7 casos a cada 100 mil crianças, então são tumores incomuns. Em relação à localização, 2/3 são supratentoriais, sendo que os tumores supratentoriais têm uma faixa etária um pouco mais alta, com idade média de diagnóstico de 15 anos, e 1/3 está localizado no tronco encefálico, sendo que desses tumores do tronco encefálico, 80% está localizados na ponte,
e a faixa etária um pouco mais jovem, de 5 a 9 anos. Aqui a gente tem uma imagem que eu achei bem interessante, que ela relaciona a localização do tumor com as mutações. Tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que os tumores com mutação H3K27M, que é o clássico do glioma difuso de linha média, estão aqui localizados mais no tronco encefálico, aqui na região do tálamo. Tá? E os tumores com mutação H3G34 tendem a ser mais corticais. Nos exames de imagem, no caso do glioma difuso de linha média H3K27 alterado, a tomografia de crânio vai ter uma lesão hipodensa, acometendo ali a região principalmente do tronco encefálico, mas também pode acometer tálamo, que é a região da linha média supratentorial também. A maioria das vezes o realce é ausente, e quando existe realce, geralmente é um realce discreto. Já na ressonância magnética, nós vamos ter uma lesão hipointensa em T1, T2 flare bem hiperintenso, DWI-ADC ele é normal ou uma leve restrição, T1 com contraste, o realce pode ser meio variável, mas de um modo geral ele está ausente e quando ele existe não é um realce muito proeminente. Tá? Um aspecto típico é como se a gente visse aqui que o tronco encefálico está gordo, né? Como se o tronco encefálico tivesse dilatado, edemaciado, por conta do tumor que está crescendo ali dentro. E aqui são imagens de ressonância mostrando o outro aspecto também típico do glioma difuso de linha média, que apesar de ser menos frequente que a variante do tronco encefálico, também é possível, que é esse aqui que acomete a região talâmica. A gente consegue ver que esse aqui tem até um pouco mais de captação de contraste. Já o glioma hemisférico difuso H3G34 mutante e o glioma difuso de alto grau H3 selvagem e DH selvagem, eles vão ter um padrão radiológico que é mais semelhante aos astrocitomas de alto grau do adulto, com a particularidade que eles predominam no compartimento supratentorial, geralmente próximo à leptomeninge, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, uma lesão mais cortical, tá? Com um pouquinho de realce de contraste, tá? Ou então próximo à superfície ependimária. Essa lesão aqui ela tem um pouco de cada um, né? Ela pega tanto a superfície leptomeníngea quanto a superfície ependimária. Em relação ao tratamento, no caso do glioma difuso de linha média H3K27 alterado, nos pacientes que têm imagem típica, imagem clássica, aquela que eu mostrei, com o tronco encefálico entumecido e tudo mais, não existe indicação cirúrgica para o tumor. O diagnóstico ele é apenas clínico-radiológico. Se você viu um paciente ter um quadro clínico típico e uma imagem típica, você já considera o diagnóstico fechado e já trata como tal. Agora, se a imagem é atípica, aí você pode ter indicação de uma biópsia estereotáxica para elucidação diagnóstica e para poder guiar o tratamento. Nesses casos de glioma difuso de linha média, a única terapia modificadora de doença é a radioterapia. Diversos protocolos quimioterápicos, inclusive a temozolomida, já foram testados e nenhum deles mostrou benefício, nem de forma isolada, nem em associação com a radioterapia. O prognóstico é bem ruim, a sobrevida global média fica na faixa de 10 a 11 meses, e a sobrevida em 5 anos é menor do que 3%. No caso do glioma difuso de alto grau e DH selvagem, H3 selvagem, o tratamento se assemelha ao tratamento dos gliomas de alto grau em adulto. Tá? É a máxima ressecção segura e quimio-radioterapia. O prognóstico em relação à sobrevida média global ele vai depender do subtipo de tumor. Tá? Existe o subtipo MIC-N, que tem uma sobrevida bem pior, de 14 meses. O subtipo RTK1 vai ter a sobrevida de cerca de 21 meses. E o RTK2 é o que tem a melhor sobrevida ali, de 44 meses. E no caso do glioma hemisférico difuso H3G34 mutante, o tratamento também se assemelha ao tratamento do glioma do adulto, tá? Com máxima ressecção segura e quimio-radioterapia. E o prognóstico também não é um prognóstico muito favorável, com a sobrevida média global na faixa de 18 a 22 meses. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela atenção.